Isso é assunto para nossa Fernanda Manhota, analista de internacional. Boa tarde, Manhota. Seja bem-vinda, boa semana. Já começo te perguntando então, porque Trump se recusou a dizer se usaria ou não a força militar para tomar a Groenlândia. Se isso acontecer, a OTAN seria obrigada a reagir? Oi, Débora, Yuri, seja bem-vindo de volta. Muito bom tê-los aqui. A todos que nos acompanham no 360, vou deixar aqui meu pedido, minha aclamação pública por um chocolatinho lá para o Naka também. Aceito se ele trouxer da Suíça. E, Débora, falando sobre a Groenlândia, né? Esse seria um caso bastante inédito, eu diria, porque desde que a OTAN foi formulada pela liderança dos Estados Unidos e da Europa, o objetivo sempre foi se garantir, se proteger em relação a terceiros inimigos, né, a inimigos que não fizessem parte da aliança. Então, o que basicamente esse grupo firmou é um pacto de defesa que, baseado no chamado artigo 5º da sua Constituição, assume que uma vez que algum desses membros, sinta-se ameaçado, sofra ameaça direta, então a obrigação, o compromisso coletivo é de sair em defesa daquele que de alguma forma está sendo prejudicado. Então, nesse sentido, em tese, se a Groenlândia, que faz parte do Reino da Dinamarca, sofresse algum tipo de atentado à sua inviolabilidade territorial, o que se poderia imaginar por lógica, né, do princípio da OTAN, é que sim, os europeus poderiam, em coletividade, agir na direção, né, contrária ao agressor, que seriam os Estados Unidos. Mas, de novo, esse seria um problema inédito, nunca o agressor, né, foi tratado a partir da ótica de um próprio membro da OTAN. O que muita gente considera, se isso acontecer, Débora, é que basicamente a gente está falando de uma grande paralisia institucional, porque para uma ação efetiva do todo contra os Estados Unidos, seria necessário, antes de mais nada, calcular riscos, verificar o nível de compromisso e até a capacidade ofensiva dos europeus, que não é necessariamente superior, ainda que coletiva, em relação aos Estados Unidos. E certamente, nesse processo de tentativa de negociação interna, nós teríamos uma crise de confiança e de credibilidade enorme se abatendo sobre a OTAN, e isso, de certa maneira, ia acabar criando uma série de rupturas que podem impactar até a coesão, que já não é das maiores, no contexto da própria Europa enquanto projeto de integração. Então, o que muita gente considera é que talvez, nesse momento, a ameaça imediata ela não seja exatamente a ameaça militar, ainda que ela exista, porque os efeitos colaterais disso seriam tão danosos como um grande dominó em queda, né, de uma peça após a outra, que seria até difícil calcular o nível de vulnerabilidade dos envolvidos. Sem contar que, com a extinção eventual da OTAN ou a sua paralisia, a própria Europa ela poderia resguardar a Groenlândia em si, mas ela viraria as costas para os Estados Unidos em definitivo, e aí abriria espaço para uma série de ambições de outros vizinhos, como é o caso da Rússia. Então, tudo isso para dizer que talvez, a se considerar os danos colaterais dessa ação, é bastante provável que o que esteja agora na mesa seja usar essa ameaça militar como uma espécie de estratégia de negociação para conseguir garantir algum outro formato de domínio sobre a Groenlândia. Que os Estados Unidos de Trump veem a Groenlândia como uma peça fundamental, não só para a defesa e segurança nacional, como também para a competitividade geopolítica, né, e comercial, levando em conta rotas de navegação, levando em conta o papel da China e tudo isso é um fato. Agora, é muito provável que, colocando essa política de pressão máxima contra os europeus e ameaçando todos esses cenários que eu citei, o presidente Trump tente buscar com isso ou a consolidação de posicionamento geopolítico negociado com a Dinamarca nessa região, ou algum tipo de concessão especial, ou eventualmente até uma compra de território, como os Estados Unidos já fizeram no passado. Vou concluir, Débora, dizendo que a gente nunca pode esquecer que o presidente Trump, lá atrás, no primeiro discurso que ele fez, quando ele foi agora reeleito, né, e tomou posse no passado, aliás, amanhã faz aniversário, né, de 1 ano,
de posse de Donald Trump, ele reverenciou uma figura histórica, que é o presidente McKinley, conhecido justamente por usar coerção econômica como estratégia de diplomacia e conhecido também por ter sido das últimas grandes levas, lá no final do século XIX, de incorporação de novos territórios, de ampliação territorial dos Estados Unidos. Ele está seguindo uma cartilha na qual ele acredita, me parece que isso faz parte desse jogo.